Seja bem-vindo ao canal Trocando Conhecimentos. Meu nome é Marcelo Hatakeyama e desde já quero pedir o seu apoio. Por favor, dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. A Enciclopédia Mega Pesquisa. Sejam bem-vindos ao nosso canal. E estamos estudando a História Geral, né, nesse bonito livro. E também vamos nos basear no Atlas da História Universal, a parte da pré-história. A pré-história. E o tema de hoje, o Paleolítico, a primeira época, né? A expansão do homem. Vamos acompanhar no Atlas da História Universal, Atlas Histórico. Vamos acompanhar o texto. Os primeiros humanos se estabeleceram fora da África. Pertenciam ao segundo grupo de importância na escala evolutiva, o Homo erectus. Os esqueletos desta categoria datam de mais de meio milhão de anos, né? Colonizaram parte da Ásia e da Europa e cerca de 500 ou 800 mil anos, entre 800 e 500 mil anos, né? Atrás. Devido à sua maior capacidade cerebral, estas criaturas desenvolveram uma manufatura de ferramentas mais aperfeiçoadas. A principal destas, criada pelo Homo erectus, foi o machado de mão, o qual permaneceu em uso, bem que em várias formas e tamanhos, por mais de 1 milhão de anos. É preciso lembrar que os hominídeos viveram em zonas equatorianas e subtropicais e, portanto, estavam adaptados aos climas quentes da África e eram incapazes de transferir para outras zonas mais frias. De fato, a descoberta do fogo abriu novas possibilidades. Possibilidades de emigração para zonas menos quentes. O aparecimento do fogo foi um fator determinante na vida desses seres. Além de oferecer alguma proteção contra os predadores, possibilitou cozinhar e trabalhar alguns materiais, como a madeira. Ao mesmo tempo, o fogo deu ao homem uma nova e revolucionária forma de dominar o seu ambiente natural, sendo possível atingir outras zonas do planeta. Há 38 milhões de anos, o clima começou a esfriar, dando origem à formação do gelo na Antártida, e há 14 milhões de anos, as temperaturas caíram bruscamente e, como consequência, o gelo da Antártica estendeu-se às latitudes mais baixas. Mesmo assim, graças ao apoio das ferramentas, dos agasalhos e do fogo, esses primeiros colonizadores da Ásia e da Europa foram capazes de adaptar-se às novas condições climáticas com notável êxito. Um fator-chave desta adaptação foram os refúgios que usaram para se proteger das baixas temperaturas, e alguns casos foram cavernas, como as de Choukouten, né, perto de Pequim, na China, onde os habitantes se protegiam do frio utilizando fogueiras, né? Porém, a imagem comum que temos do homem primitivo como um usuário habitual das cavernas é incorreta, porque viveram em campos abertos, né? Protegidos por edificações muito simples. Então, quer dizer aqui que
que o homem primitivo não vivia só em cavernas, também ele construía abrigos também, né? As primeiras habitações primitivas, né? Vamos continuar aqui no nosso livro. Devido ao fato de que estas eram construídas com materiais perecíveis, não deixaram sinais nem restos que permitissem aos paleontólogos obter maiores informações. Entretanto, temos conhecimento de um caso em, em, em Terra Amata, no Mediterrâneo, perto do litoral francês. Minha gente, muita coisa esse livro tem a nos falar a respeito da pré-história. Então, isso aqui só serve para a gente ter uma noção, né, de como foi a expansão do homem primitivo pelo mundo, né? Essa figura aí do continente africano é para lembrar que o ser humano, né, os primeiros hominídeos, eles surgiram na África, né, nesse lugar onde aí no mapa está demonstrando ali, né, mais ou menos ali no leste africano, né? Então aí foi por ali que surgiram os primeiros hominídeos e se espalharam pelo mundo. A gente vê, né, nessa parte do nosso estudo a capacidade do ser humano usar a sua inteligência para poder se adaptar às condições de clima adverso, criando utensílios, habitações, vestimentas, né? E ele também foi capaz, né, de dominar o fogo. Ele descobriu o fogo, que ajudou muito, né? Foi revolucionário mesmo, como diz o livro, né? Quer dizer, o uso do fogo para poder se aquecer, para poder se defender, para poder criar utensílios e também poder, né, poder sobreviver em ambientes muito frios. Então é muito interessante essa parte da adaptação do ser humano. O ser humano ele sempre teve essa capacidade de se adaptar em ambientes, em circunstâncias adversas. E a gente vai continuando o nosso estudo. Então, gente, no vídeo passado, no primeiro vídeo, os livros mesmo já estavam falando, né, a respeito da evolução da espécie humana, né? Assim como todos os animais da natureza, eles vêm de uma evolução, de uma escala de evolução há milhões de anos. O ser humano não foge à regra. Então a gente vê nessa figura aí do livro do Atlas, falando mesmo, voltando ao mesmo assunto. A gente vê que o Australopithecus deu origem ao Homo habilis, do Homo habilis, o Homo erectus, que foi falado no texto, né? Então, do Homo erectus, o Homo sapiens, o homem arcaico, né? O Homo sapiens arcaico. Desse Homo sapiens arcaico surgiu o Homo sapiens sapiens, que é o homem atual, e também o Homem sapiens neandertal, tá? Homo sapiens neandertal. Então, Homo sapiens neandertal, ele popularmente ele é conhecido como aquele homem primitivo das cavernas, tá? Mas na verdade, né, os estudos recentes descobriu que o Homo sapiens neandertal, o neandertal e o Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie, conviveram um certo tempo lado a lado, entendeu? Haviam dois tipos de ser humano, né? Então, sendo que o Neandertal acabou se entrando em extinção, né? Só prevaleceu uma única espécie, um único tipo, né? Que é o Homo sapiens moderno, no caso, sapiens sapiens, tá bom? Então, é isso aí, é o do crânio amarelo, no caso aqui, lá em cima, né? Então, é isso aí. Então, essa figura serve para nos lembrar da evolução que ocorreu biologicamente, né, ao longo de milhões de anos. Voltando ao livro, né, da Enciclopédia Mega Pesquisa,
A gente vê essa tabela muito interessante aqui do livro, da página 7, que vem falar sobre os períodos, justamente, do Paleolítico. Ele é dividido em duas partes, o inferior e o superior. O inferior, ele vai de 500 mil, 600 mil antes de Cristo até 30 mil antes de Cristo. E o superior é de 30 mil antes de Cristo a 18 mil antes de Cristo. A gente pode observar que hominídeos, são os tipos de seres humanos pré-históricos que existiram. A gente pode ver que a maior parte surgiu lá no Paleolítico Inferior. Inclusive, esse Homo aqui quer dizer o Homo sapiens e o Homo sapiens sapiens, tá? Porque o Neandertal, que é mostrado aqui na última parte, ele foi contemporâneo, né? E aí o que mais me chama a atenção é essa parte das características de sociedade. E aí nessa parte do Paleolítico Inferior, eu anotei aqui algumas que eu poderia até comentar com vocês. Vamos ver aqui na minha anotação, meu caderno. Aí eu coloquei aqui, Paleolítico, 600 mil antes de Cristo, 600 mil a 30 mil antes de Cristo, que é o inferior. Aí coloquei em destaque aqui o Neandertal, Aí temos aqui início da vida familiar, o surgimento da família, a vida nômade, ou seja, eles eram caçadores e coletores, então eles não ficavam em lugar nenhum, fixavam a residência, andando de lugar em lugar. Domínio do fogo, como já foi falado. Os rudimentos da linguagem, começou a surgir os primeiros rudimentos da linguagem. Os objetos com ossos. E na segunda parte, a gente vê o Paleolítico Superior, Aí eu anotei aqui na minha anotação, Paleolítico Superior, que é justamente o período, que é de 30 mil a 18 mil antes de Cristo, Que já prevalece mais o Homo sapiens moderno, o Homo sapiens sapiens. Então, aqui eu gostaria de ressaltar, dessa tabela, a organização social mais complexa, agrupamentos baseados em famílias e clãs, está vendo? O crescimento do sedentarismo, o desenvolvimento da linguagem, o uso mais frequente da magia, o uso das pedras lascadas e as pinturas nas cavernas, chamadas de rupestres. Podemos ver aqui o exemplo de uma habitação pré-histórica, tá vendo? Uma cabana, tá vendo? Os utensílios feitos de osso, tá vendo? De madeira, pedra, tá vendo? Esses são de ossos, tá vendo? São lanças, ferramentas, tá vendo? As pinturas em cavernas, chamadas rupestres, Temos esse desenho do teto. Esse aí de uma parede ou de um teto de uma caverna, tá bom? Obrigado a você por ter assistido esse vídeo até o final. No próximo vídeo vamos ver a última parte, da pré-história, que é o Neolítico, tá bom, gente? Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Obrigado por você ter assistido até o final desse vídeo. Obrigado a você por ter assistido esse vídeo até o final. Agora, estou aguardando o comentário de vocês neste vídeo, tá bom, gente? E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no nosso canal e dá o joinha nesse vídeo, fazendo favor, tá bom, gente? Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Fiquem com Deus.